Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias a Deus, amém? Mais uma mensagem maravilhosa, tá aí o título, O Caminho. Esse título, ele vai abranger muitas palavras bíblicas. Então, o que será dito aqui será para alerta, precauções, né? Então, que o Criador continue operando, agindo com a bondade dele, nos instruindo no caminho que devemos andar, né? Que é o caminho da verdade, da justiça, caminho da paz. Tudo isso representa ao Senhor e Salvador Yeshua, amém? Aqui em João 14, verso 6, vai dizer: Respondeu Jesus, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é nele que nós devemos nos apegar e nos aprofundar no conhecimento. Tem um vídeo dois vídeos na verdade, porque graças ao Criador, no que diz respeito ao gerenciamento do mundo, as coisas elas vão ficando mais claras ao decorrer do tempo. Vocês devem conhecer mensagem lá em Mateus 24, onde Yeshua já nos alerta, e lá ele coloca que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então isso significa que até determinado curso da história, nós, os escolhidos, porque ouvimos o chamado e aceitamos seguir o caminho, também corremos o risco de nos equivocarmos por tirar conclusões de situações, né, geopolítica e direcionamento a questão do gestão do mundo, e aí a gente vai clareando a mente, vendo que o curso é outro. Não vou falar de política propriamente, porque eu sempre procuro trazer mensagens ligadas à palavra do Senhor, amém? Só que o mundo, a política, as coisas gerenciadas, elas estão muito envolvidas na nossa vida, né? Isso é o curso da vida. Então, um dos vídeos, eu coloquei esse livro aqui, maravilhoso, um presente maravilhoso, Ler e Saber. Aqui estão histórias, fala a respeito de ciência, arte, lendas e descobertas. O que eu coloquei foi uma descoberta muito interessante, que está relacionada à questão da história da humanidade. Porém, eu citei um nome de uma pessoa que é representante e eu não me senti confortável com isso, por isso eu tirei. Não vou falar todas as coisas, vou falar até mais a profundo, tá? Porque se vocês assistirem o vídeo até o final e se atentarem ao que diz a palavra do Senhor, vocês vão compreender aí, vocês que têm essa coisa da direita e da esquerda, vocês vão entender claramente qual é o percurso da vida, né? Qual é o andamento que nós estamos vivendo. Porém, aquilo que foi lido aqui eu vou ler novamente, tá? Aqui no... deixa eu ver aqui, peraí. Vou ler alguns parágrafos, tá? E a página 15, apenas uns parágrafos, que vai falar dessa coisa dos deuses, e que hoje são muito bem representados pelos seus adeptos, infelizmente, numa era de modernidade que era para que a maioria em peso fosse cristã, era para estar no caminho. Porém, por conta das vaidades e das conquistas materiais e essa questão carnal, não espirituais, é um grande número, embora buscando uma espiritualidade, porém mais iludidos e enganados. E Pedro vai dizer que o Senhor envia o espírito de atordoamento porque rejeitaram a verdade que poderia salvá-los. Então isso não distingue, não separa
Até a questão da religiosidade está nesse risco de estar na idolatria, né? Então, vou ler aqui alguns parágrafos para adentrar na mensagem a respeito do caminho, né? O caminho. Então, aqui vai dizer: subiram as costas da Ibéria, da... Ah, tem um detalhe: esse livro aqui é muito antigo, tá? É uma iguaria, ele é muito antigo. Até a tradução para o português tem palavras, por isso que às vezes eu fico meio assim, que tem palavras que hoje não se escreve, mas como antes. Como, por exemplo, quando eu estiver lendo aqui, eu vou falar para vocês, tá? E tem muitos parágrafos onde hoje não tem mais. Parágrafo não, é acentuação, né? Acentos em palavras que hoje já não se colocam mais, porque vai mudando, né? A gramática vai mudando. Ó, subiram as costas da Ibéria, da Galia, da Bretanha, até ao Mar do Norte, para abastecer-se de estanho, que é um minério. Desceram ao longo da África até a Foz do Senegal. Partindo do Mar Vermelho, realizaram o periplo da África e retornaram após uma viagem que durou 2 anos, através do Estreito de Gibraltar. Também as cidades fenícias foram perturbadas por graves e contínuas lutas políticas. Os atritos entre a classe dominante, entre parentes, aristocracia, a burguesia dos ricos comerciantes e a população livre de operários, marinheiros, soldados, atingiam por vezes, por exemplo, aqui vezes tem um acento agudo no E. Hoje já não se usa mais, tá? A espereza das guerras civis para suas necessidades comerciais, os fenícios aprenderam o cálculo dos assírios e a escrita dos egípcios e dos caldeus. A escrita aprendida era bastante complicada, por um número grande de sinais para indicar sílabas e ideias. Os fenícios escolheram 22 sinais, que representavam cada um. Uma única letra disso ressaltou um alfabeto prático, que foi imitado pelos gregos e pelos romanos. As principais divindades fenícias eram Baal, Melquart, Astarte, esta deusa do amor. Porém, aqui quem mais chama a atenção é o Baal, porque Baal ele ficou tão famoso que ele continua ainda aí, né, com o império do engano dele até hoje. Mas a informação interessante aqui foi esse resumo feito, né? Escolheram 22 sinais, por conta que eles sabiam, né? E hoje nós sabemos do que existia o hebraico arcaico. Esse hebraico arcaico também foi mudado, hoje tem um hebraico moderno. Então tem muita coisa que, estudando a fundo, nós vamos, né, encontrando mais e mais relíquias de informações que nós não temos hoje. Hoje o que nós temos em mão é esse alfabeto prático que eles pretendiam, também foi adaptado para os gregos e os romanos.
E a nossa escrita, não estou aqui querendo falar que a Bíblia, ela não é uma palavra confiável, ela é confiável e ela é alinhadíssima, do Gênesis a Apocalipse. Por isso é interessante, é importante, é fundamental entender a palavra de modo espiritual, porque os acréscimos que o Senhor nos dá, por isso que ele fala, venha a mim como tu és, que as demais coisas eu vos acrescentareis, por quê? Aí muitos colocam isso como se fosse bênçãos, conquistas materiais, e não é, conhecimento, tudo é voltado para o conhecimento. A queda do Adão lá atrás veio, né? É advinda de conhecimentos, de corrupção. Ele também se corrompeu. A Bíblia não vai colocar claramente, mas vai deixar pontos estratégicos para que a gente entenda a história e alinhe a palavra do Senhor. Essa informação aqui, ela é muito interessante, tem muita informação interessante. E falando dos fenícios em particular, 4.000 antes de nós, 2.500 antes do tempo de Yeshua, porque a história ela é datada antes e depois do Filho de Deus. Então, é interessante a gente buscar conhecimento para a gente ver a veracidade, né, da mensagem quando ela é compreendida de modo espiritual. Então, a nossa mente, ela abre, se expande e fica aí aberta, né, para que a gente possa aderir conhecimentos que são necessários para a nossa formação de fé e para a nossa estrutura, né? Uma estrutura na fé. Que é importante viver esse caminho, ser direcionado pelo caminho que é Yeshua, exige de nós prática de leitura, meditação, pesquisa. Para tudo na vida é assim. E a nossa vida cristã não é, a nossa vida de fé não é diferente. Porque a conquista e o entendimento da salvação é muito importante. Aí eu vou ler aqui, tá, algumas mensagens, vai fazer todo sentido, depois a gente vai meditando a respeito, tá? Como por exemplo aqui em Romanos 11, eu vou ler até o versos 3, que diz, fala a respeito do remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel? Conforme diz a Escritura, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Versos 4. E qual foi a resposta divina? Abre aspas, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Baal entra aqui até no Evangelho. Por que que ele é lembrado? Porque lá em Isaías vai falar que muitos contariam sonhos, visões, e hoje não é tão diferente, né? Para fazer com que o povo esquecesse o nome do Senhor. Vê se vocês conseguem compreender qual o alinhamento que eu quero colocar aqui. Focando nessa divindade pagã que desde o início dos tempos é buscado pelos homens por conta que o que eles desejavam, né, sabendo do poder da existência, do poder do Criador, eles não conseguiam, porque o que eles queriam não era o bom para eles. Não fazia parte da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, como a gente conhece, como mensagem descrita no Evangelho. Então o Criador não, apesar, né, deles insistirem em avançar pelos seus próprios méritos,
O Senhor não os impediu, mas o Senhor também não os abençoou diretamente, e dando a eles o que eles queriam. E vocês precisam ter uma mente muito esclarecida para compreender isso. Então quer dizer que existem divindades que têm esse poder de fazer aquilo que não é da vontade dos outros, do Criador, para que o povo se perca. A palavra do Senhor diz, em Isaías, que ele criou luz e trevas. Tudo está sujeito a ele. Então, se buscavam as suas divindades, né? Tem lá as recompensas em Deuteronômio 28, Levítico 14. Eles aderiam, por quê? Aderiam a esse tipo de culto, esse tipo de buscas, porque eles conseguiam, mas não quer dizer que o Criador saiu do controle. O Criador deixou, né? Deixou. Por isso que o Criador criou hierarquias. Por isso que lá em Efésios 6 vai dizer sobre as autoridades e potestades que estão nas regiões celestiais. Estão trabalhando para juízo. E só podem fazer aquilo que é da permissão do Senhor. O Senhor é perfeito em tudo. Se o homem foi capaz, através até do conhecimento da palavra, redigir as leis, né, para colocar em ordem as questões humanas, de julgamento e condenação, imagina como que é as coisas celestiais. Então o Senhor trabalha todo o tempo em todos os parâmetros da sua existência, tá? A questão do Baal ser famoso, né, e ser levado para continentes, o conhecimento dessas divindades, por isso que está aí muitas construções, né? E hoje, no nosso tempo de modernidade, tá aí a Netflix, tá aí como é que coloca? As séries, né? De coisas espantosas. De onde que vem tudo isso? Veio de algo lá atrás, do que era aquelas civilizações escrito lá em Eclesiastes que a gente não conhece, da antiguidade. Mas interessante aqui em Romanos, como eu li, tá? É que veja a fala aqui, né, do apóstolo. Aqui a partir do versos 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras. O que isso tem a ver? Bem, é certo que esses que morreram se curvaram. O que a palavra está querendo colocar aqui para a gente é isso. Então aqui vem em mente a importância da fidelidade ao Criador. Os que morreram é porque se curvaram. Por quê? Por medo, por pavor. Se curvaram, morreram. Porém, restaram, né, alguns. A quantidade aqui é a resposta do Senhor. Qual é a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E aí você vai para Daniel, vai ver o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, esse nome pagão que deram a eles, né? Eles não se curvaram diante da estátua feita ali, né, por Nabucodonosor. E eles não sofreram danos algum, porque o Criador está trazendo para a gente que vale a pena ser fiel. Há então pessoas que morreram lá, relatado, né, na história e em Apocalipse, o pessoal da igreja de Pérgamo, aquele povo foi para a arena, foi devorado, porque o que aconteceu com aquele povo? Os que não abriram mão da fé morreram do mesmo modo, mas morreram com a garantia de vida eterna. Isso, eles são conhecidos como mártires. Esses que morreram aqui,
que não foram reservados igual os 7.000, não são colocados aqui como mártires. Então é um ponto que não dá para aprofundar, mas que dá para ir meditando. Eu acredito que vocês já estão compreendendo aí que a palavra do Senhor nos leva para vários níveis de meditação de vários assuntos. O que eu quero aqui focar é a questão do caminho, mas tudo isso faz parte do caminho. Todo o aprendizado da gente aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, vai nos levar à orientação do caminho, tá? Eu quero ler, e vou ler agora, se vocês quiserem acompanhar, porque eu quero falar um pouco do como que está o mundo de hoje, para vocês ficar bem claro que é ilusão esse negócio de direita e esquerda. Vocês estão se iludindo, porque a própria palavra diz: não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque a gente tem que estar com direcionamento para o caminho. Quando estamos direcionados para o caminho, pessoal, as nossas análises serão em relação a propostas. Eu vou, enquanto eu procuro aqui, eu vou dar aqui um testemunho, né? Porque eu iniciei falando que muita coisa só vai sendo esclarecida com o tempo. Não vou colocar a esquerda para cima e muito menos direita, nenhum dos dois. Mas é muito interessante saber que existem pessoas que precisam receber honra pelo reconhecimento de vermos quais são as propostas e quais são as conquistas e promessas que são cumpridas, né? A gente precisa olhar para a questão da caridade, da questão humana, e ver quem é que de fato tá trabalhando em prol disso. Em 2018, os candidatos para presidência, não vou citar o nome de ninguém, tá? Os candidatos para presidência existia esquerda, direita e existia outros, né? Vou citar um que não tá aí, né? O único que eu achei interessante a proposta dele, que foi Cabo Daciolo. Eu voltei no primeiro turno em 2018 para ele. Que as minhas pesquisas em relação à direita não eram nada boas. Eu estava muito preocupada com o alinhamento do candidato. Então não me agradou. Por conta disso, eu voltei no de esquerda, no segundo turno, que não ganhou. Quem ganhou foi de direita. Passaram-se os 4 anos, nós passamos por uma situação delicada de saúde, né, de questão humanitária. E tudo isso, e por conta de acusações e tal, né, do candidato anterior, hoje atual à presidência, eu não senti confiança de voltar. Então, voltei no candidato de direita e me arrependi. Me arrependi porque tudo que eu suspeitava em 2018 se confirmou, né? Quem é o indivíduo. E quem abriu os meus olhos não foi o que é dito nos meios de comunicação, mas sim a palavra, porque se encaixa exatamente no que diz a palavra do Senhor. Amém? Então, que fique claro aí, tá? Aqui em Salmos 16 vai dizer: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Em quem está todo o meu prazer? Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto.
mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença eterna, prazer à tua direita. Aqui é claro, né? Tá o salmista, porque tá falando, tá escrevendo que tá saindo da boca de Davi, por inspiração divina, falando a respeito do santo, de Yeshua, né? Em especial aqui no versos 10, onde diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Todo o salmo está nos levando a uma reflexão de quando uma pessoa está confiante em quem nela confia, em quem nela se refugia. E é uma mensagem que nos alerta a questão da fidelidade, porque quanto aos fiéis que há na terra, eles que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Então, isso aqui devemos abranger para todos os segmentos da vida, né? Principalmente no que diz respeito à questão geopolítica. Quem são as pessoas que estão chamando a atenção do Pai, agindo e fazendo aquilo que é notável aos olhos dele e que beneficia de fato aos necessitados? E em Eclesiastes, também, capítulo 16, para complementar, são conselhos preciosos que vale ouro, tá? Vai dizer: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelos pecados. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuvas na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a justiça. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução.
As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalho o obriga a trabalhar. Não, desculpa. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém diante de uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas as decisões vêm do Senhor. Né? Não precisa falar nada. Então, se você for analisar o que está acontecendo no nosso país, é bem isso. E as consequências, elas vêm pela falta da justiça, pela falta do equilíbrio, né, da questão do espírito, pela falta do domínio próprio, pela falta do respeito, da temperância, de cautela, de objetividade, de emoção ao falar, porque não estamos elegendo robôs, pelo menos não ainda, né? Estamos elegendo seres humanos e, em especial, o povo que diz ser do Senhor, que conhece a palavra do Senhor, que tem o Espírito do Senhor, não tem a sensibilidade de reconhecer ou fazer uma leitura facial, uma leitura gestual, se é que existe isso. Então é deprimente. Então aqui, se fosse para colocar a culpa, quem é a culpa de corrupção, de tanta coisa danosa? De quem é a culpa? Tanta maldade, do esfriamento do amor que já foi profetizado. De quem é a culpa de tantos combates sem justificativa? De quem é a culpa? De quem não está no caminho. Porque quem está no caminho tem que avaliar a questão positiva aqui dos conselhos e como se deve viver e colocar em prática. Em especial quem tem cargos altos de grandes responsabilidades. Então não ficou difícil de avaliar a que ponto nós estamos e quais são as pautas que devemos dar atenção e corrigir também as nossas falhas, porque por muito ouvir mais homens do que o que diz a palavra do Senhor, de tanto ouvir o homem e ser emocional, se deixar emocionar, ao invés de ouvir a voz do Espírito, talvez não, acredito que fizemos más escolhas, né? Como eu coloquei que em 2018 eu voltei no candidato de esquerda, porque eu assisti uma reportagem do presidente atual que estava preso, pelo que me parece injustamente. Eu senti confiança no que estava sendo colocado ali, né? E uma pessoa sendo entrevistada e colocando as suas questões até hoje, vídeos, né, viralizam, mostrando. E eu louvo ao Senhor, porque a curiosidade cristã, ela é uma curiosidade benigna. Nunca é para o mal ou para inveja ou para distorcer verdades, mas buscando viver na verdade, preocupado com o que o Senhor quer de nós. Então vamos nos atentar ao caminho. As pessoas estão até amedrontadas, né? Olhando para o mundo, que o mundo está se tornando, não era para ser novidade, gente.
E a palavra do Senhor pede para que a gente apresse a volta dele. Mas o que mais parece é que os cristãos, os que estão denominados cristãos, estão com medo da volta do Salvador. E com razão, né? Porque a classe de cristãos que se passa no meio de entretenimento, eles têm que ter medo, sim, eles têm que fazer de tudo para que ele não volte. Porque tem muita coisa desigual na balança, né? Então, quando olharmos para a questão geopolítica, temos que olhar para a palavra do Senhor e fazer a nossa análise de acordo com a palavra do Senhor. Estamos num tempo muito difícil de filtrar verdade e mentira, então precisamos do Espírito Santo, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Todos os versos aqui entendidos são ouro, é prata, né? Em particular, aqui, versos 32, vai dizer: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, o homem que coloca em prática isso aqui, entende, ele sabe o valor da paciência. E mais paciência teve o nosso Senhor e Salvador Yeshua. Sendo rei e tendo todo o poder e autoridade sobre os seus ombros, ele não rendeu glória para ele, mas para o Pai. Ele não saiu do equilíbrio e do controle, né? No sentido de mostrar mais e mais do que muitos que estavam colocando ele no canto da parede, queria que ele mostrasse para provar ser o Yeshua, o Filho, o Messias. Cada palavra que saiu da boca dele estava mostrando quem ele era, né? Então, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de cautela, um tempo que devemos ter domínio, né, de nós mesmos, dos nossos impulsos, dos nossos desejos, das nossas razões. Tem que se basear o que diz a palavra do Senhor. Fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Será que nós estamos no caminho? E se não estamos, que caminho é esse? Como fazer para sair dele, né? Enquanto existe dia, o Senhor está aí com a misericórdia dele, para que a gente se aprofunde às águas. O oceano está ali para que se conheçam a fundo o que há, é preciso mergulhar. Do mesmo jeito a palavra do Senhor, vamos mergulhar na palavra do Senhor. Desde os tempos antigos, os chineses, a contagem que eles fazem é que eles estão nos 5.000 anos da civilização deles, porque eles conhecem a história deles, né? Eles sabem de onde vieram e eles sabem, né? Assim como outros países de civilização antiga. Nós precisamos olhar um pouco para essas civilizações, né? E os fenícios, eles têm uma participação muito direta na questão da escrita, e isso disseminou para Roma, para a Grécia, para as Américas, e hoje nós temos, né, em mãos, o que eu entendo, o que temos, é o que é para que, foi o propósito de Deus, é o que nós temos que ter para nos tornarmos espirituais. As demais coisas, Yeshua nos acrescenta, nos esclarece, tira as escamas, vai nos dando a orientação de tempo em tempo. Eu quero aqui colocar, né, uma observação, que eu não estou aqui fazendo campanha nem para A e nem B, tá? O que eu quero é que vocês entendam o risco que nós corremos se não estivermos sendo orientados pelo que diz a palavra do Senhor.
Existem hierarquias, né? Decretadas pelo Criador. Na Terra existem poderes, nem todos estão sobre a direção divina, embora não podem passar dos limites. E o Senhor que conhece todas as coisas, que olha para a terra e vê como, né, muitos versículos aqui colocou bem. O Senhor, ele sabe separar quem é ímpio e quem é justo. Vai falar muito disso, Provérbios. Questão de quem é justo e de quem é ímpio. Não vale a pena andar no caminho da impiedade. Não vale a pena andar na escuridão mental, no desapego à leitura, no desapego ao aprendizado. Nós estamos no tempo onde o Senhor, pela bondade e misericórdia dele, graças a Yeshua, está trabalhando em muitos meios, em muitas pessoas, para trazer o desejo de conhecer ao Criador através, né, das coisas criadas e através de dar ouvido ao que diz a palavra dele, meditar na palavra dele, para que ele nos ensine, para que haja esse resgate, né, da nossa essência. Nascemos para ser adoradores e ao decorrer da caminhada da vida humana, as pessoas se perdem, né? Então, conhecendo a verdade, que foi um jargão usado como jargão, mas é uma mensagem, a verdade nos libertará sim, a verdade bíblica. Como, gente, que a gente não enxerga as coisas. As pessoas usam a palavra do Senhor a seu bel prazer para se favorecer, mas feliz é aquele que é paciente, que espera no Senhor, né? E nós precisamos esperar no Senhor, apressando a volta dele, não criando raízes no mundo de impiedade, onde a desigualdade ela é forte, não só na questão material, mas na questão de trato. A desigualdade ela está presente na sociedade com o desrespeito, com a falta de bom senso, de amor. Está se esfriando o amor no dia a dia, na prática. Isso a gente presencia, né, diariamente, em especial em cidades grandes, com grande população. A gente percebe isso. O Espírito é um, o Salvador é um, o Criador é um. Então as pessoas estão precisando do quê? De buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Abriram-se muitas empresas para levar a mensagem do Pai, mas esses estão perdidos. Graças ao Criador, graças a Yeshua, não é geral, não é no contexto geral. Tem os guerreiros e guerreiras, tem os escolhidos, e que entendem o propósito, conhecem o caminho e estão bem direcionados. Então, desde de lá de trás, já se trabalharam para tirar o foco, né, da humanidade, para que não conheça o poder que nós adquirimos a colocar o Criador na direção da nossa vida. O Criador enviou o Filho dele. Yeshua precisa estar na direção da nossa vida, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, se já temos em mente que se não for através dele, não existe outra direção, não existe outro meio de se tornar espiritual. Então, para que ficar na ilusão, né? Para que ficar dormindo ou querendo que as coisas sejam do jeito que o mundo quer? Então, não vamos nos moldar aos padrões do mundo, mas vamos nos afastar de tudo aquilo que é mal e buscar a orientação do Pai. E dar honra a quem tem honra, né? Sem tornar a nossa vida ou as nossas redes sociais um campo eleitoral. Mas vamos buscar a razão, né? Tira a emoção de lado, buscar a razão, buscar aquilo que a palavra nos orienta, para que a gente não fique correndo atrás do vento. Amém? Então fiquem todos na paz, que o Espírito Santo continue a nos dar a direção, que a gente pegue o foco aí, a seta do caminho
e não olhe para atalhos, não fique desviando nem olhando para trás, nem para a direita e esquerda, mas o Senhor é Salvador de nossa alma, amém? Que o Criador ilumine a mente da humanidade, no geral, para que busque uma vida espiritual, porque quando a nação ela está focada no que Deus quer, no que Ele vê em nós, ela prospera. No equilíbrio. É interessante, é só buscar conhecer outras capitais aí, outros países, né, melhor dizendo, e ver como que é a infraestrutura, como que é feito os trabalhos, né, onde se tem o direito, que é o lazer, que é a saúde, que é trabalho para todos e ser bem remunerado, né? Nós temos um país forte em riquezas minerais, mas com uma desigualdade terrível, e lutar contra isso para que haja um equilíbrio, só quem realmente tem sangue nos olhos, paciência, determinação, está focado a deixar uma história de legado que fez a vontade do Senhor. Chega a dizer que pela manhã acorda, agradece, à noite agradece a Deus. Como é que a gente pode, gente, levar as coisas para a religiosidade? Sendo que Deus está ensinando e trabalhando na vida de pessoas que não enganam em templos religiosos, mas que trabalham para que a gente possa alcançar, né? Um pouco de respirar um pouco e saber que tudo que a gente faz, a gente é retribuído de forma honesta e digna. Então fiquem todos na paz, que o Senhor não nos permita ser governados por meninos ou gigantes que querem nos pisar e devorar e levar nossas riquezas para aqueles que já não têm onde guardar riqueza. Que o Senhor nos poupe da ignorância, né? Da falta de conhecimento, que o Senhor abra-nos os olhos e que Ele opere grandemente para que não sejamos tolos e nem coloquemos nem em A e nem B a nossa confiança, mas a confiança no Senhor, porque é Ele que institui os governos. Amém? Fiquem todos na paz.